Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A 2022 vai começar. Começa nesse final de semana, começa no sábado, mais um campeonato disputadíssimo e não é bairrismo, patriotismo, seja da maneira como você entender, é o campeonato mais difícil de se ganhar, sim. Não necessariamente a gente está falando que seja o que tem os melhores times do mundo, não é nada disso. É que a variação que se tem no Campeonato Brasileiro é muito maior do que de todos os outros países. Lógico, a gente sabe que a coisa de uns 4 anos para cá está ficando um pouco polarizada em relação a título. Tá? Em relação a título. Só a gente lembrar aí, Palmeiras, 2 vezes Flamengo e Atlético Mineiro. É justamente os times com a condição mais alta. Mas mesmo assim, em 4 anos, foram 3 diferentes. E esse ano, 2022, a gente pode ter times saindo um pouco dessa disputa, outros chegando, times se fortaleceram, times que estavam mais embaixo também subiram, algumas surpresas que não são mais surpresas, ou seja, vejo como 2022 um campeonato mais disputado e mais equilibrado do que 2021. A Série A, dá para fazer algumas previsões um pouco melhores do que a Série B. Tem um vídeo aqui no canal eu falando sobre a Série B. A Série B, irmão, qualquer um que fizer, não, para mim vai subir ciclano, eu já tenho os 4 que sobem. Qualquer um que fala isso nesse início de temporada da Série B tá jogando conversa fora, filho. Tá jogando conversa fora. A Série B é muito, mas muito mais nivelada do que a Série A. A Série A vai ter um desnível, na minha opinião, um desnível. Eu participei ontem, dia 6 de abril, do programa do meu amigo Gael Costa. O Bora Meu Filho, fala tu que eu tô cansado. Participei ontem lá do programa dele. A gente falou um pouquinho lá de Libertadores, Sul-Americana, falamos de Campeonato Brasileiro. E eu disse, e vou repetir, para mim vai ter uma distância dos 10 primeiros para os 10 últimos. Da 10ª colocação ao primeiro, eu acho que a pontuação vai ser um pouco mais próxima. Mas do 10º para o 11º, eu acho que já vai ter uma distância maior. Então, eu acho que vamos ter 2 blocos nesse Campeonato Brasileiro muito bem definidos. O bloco que vai brigar realmente 10 por título Libertadores e outros 10 que vão brigar realmente para não cair. Na minha opinião, esse campeonato vai ser mais dividido do que o campeonato passado. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui aquela análise rápida deste Campeonato Brasileiro de 2022. Vamos falar dos times. Vamos aqui falar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e fazer alguns apontamentos, algumas observações. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães,
Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá, galera. Esse Brasileirão tem algumas situações diferentes, né? Porque esse ano nós só temos 2 times do Nordeste. Beleza? Temos 2 times. O Ceará e Fortaleza. Então, de cara, a dupla cearense, a tendência é que viajem muito mais do que os outros. Rio, São Paulo, Minas, Centro-Oeste, Sul. Vamos lá para o Sul. A gente tem 1, 2, 3, 4 times no Sul. Os times do Sul vão ter que ir 2 vezes ao Nordeste. Cada um, primeiro e segundo turno. 2 vezes no primeiro, 2 vezes no segundo. Os times do Nordeste vão ter que ir 4 vezes no primeiro turno e 4 vezes no segundo. Isso dá uma diferença em logística. Os times aqui do Sudeste, Centro-Oeste, também vão ter que ir 2 vezes ao Nordeste. Ou seja, esse campeonato, a geografia desse campeonato brasileiro, já dá uma vantagem ao tal do pessoal do eixo, né? Porque vamos lá. A gente tem, e calma aí, eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5. Não, tem 5 times do Sul, desculpa. São 5 times do Sul. Piorou para o Nordeste. Os 2 times do Nordeste vão ter que vir 10 vezes, 5 no primeiro turno e 5 no segundo. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza, 38 rodadas. 19 no primeiro turno, 19 no segundo. Dessas 19, 5 vezes ele vai ter que ir ao Sul. Porra, é uma distância. E dependendo da tabela, vai ter situações que ele não vai nem voltar para o Nordeste. Que ele vai ter que ir para o Sul, de repente vai ter que vir para o Sudeste ou para o Centro-Oeste. Ou seja, a logística para Ceará e Fortaleza não vai ser das mais fáceis. É por isso que eu sei que a torcida do Nordeste, eu acompanho muito a torcida do Nordeste, é a grande maioria aqui no canal, mas quando eu digo que os nordestinos têm que torcer para os times do Nordeste ter mais times do Nordeste, é justamente para não ter essa discrepância geográfica os times que estão representando os nordestinos. Porque tem um custo e tem um gasto não só financeiro, mas físico, né? Você ficar de avião de lá para cá e vai para lá, vai para cá, descansa no avião. Ou seja, vão ter sim esse desgaste nesse 2022, os 2 times do Nordeste. Aí você pega aqui para o Sudeste, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos 20 times, tem 10 do Sudeste. Ó, dos 20 times, 10 do Sudeste. A grande maioria das viagens, tanto do pessoal do Sul quanto do Nordeste, é pro eixo. Aqui, Rio, São Paulo e Minas. Aí temos ainda ali no Centro-Oeste, temos 1, 2, 3 times. Centro-Oeste tem 3 times, Nordeste 2, 5. Mais 5 do Sul e 10 do Eixo. Nessa geografia, quem já começa atrás em relação a isso é o Nordeste. Por ter apenas
2 times. Então vamos lá para os times que estão em 2022 na Série A. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Avaí, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Palmeiras, Bragantino, Santos e São Paulo. Os 20 times deste campeonato brasileiro. Vamos logo então aqui para a primeira rodada. Bom, primeira rodada teremos os 10 jogos. Na Série B não teremos os 10 jogos, teremos 8. Porque a dupla de Alagoas está disputando ainda o campeonato estadual. Então a Série B teremos, já começa a tabela quebrada, né? Com 8 jogos. Mas a Série A não. Teremos os 10 jogos nesse final de semana. Jogos Minto, não teremos. Falaram que o jogo do Fortaleza com Cuiabá ia ser adiado, depois não ia ser adiado, vai ser adiado. Ou seja, foi adiado ou não foi adiado? Porque o Fortaleza também tem essa situação do campeonato cearense. Também tá. Estava marcado para esse final de semana a primeira partida da final do campeonato cearense. Vou até dar uma olhada aqui. Ó, deixa eu ver. Está marcado para domingo a primeira partida da final entre Caucaia e Fortaleza. Amigos, na boa, por que o campeonato cearense tem que ter 2 jogos? Por que não tem um jogo só na final? Porra, Fortaleza está representando. Eu não estou falando que Fortaleza vai ser campeão, não. Não estou falando que Fortaleza vai ser campeão. Não é nada disso. Mas, irmão, Fortaleza está iniciando a Libertadores. Porra, ele vai ter que se dividir com Libertadores, Campeonato Brasileiro e ainda final 2 jogos do Campeonato Cearense. Porra, tinha que ter o mínimo de bom senso. Mas, porra, bom senso no futebol brasileiro? Bom, esquece. Planejamento de tabela, porra, esquece. Vai atrapalhar o Fortaleza. Mais um problema. Além do acúmulo de jogos que o Fortaleza vai ter, já tem a distância no Campeonato Brasileiro. A distância, o Fortaleza tem a distância do Campeonato Brasileiro, tem a distância da Libertadores, que são 6 jogos. Fortaleza tá complicado, começa complicado, mas a torcida tá amando. A torcida do Fortaleza tá amando essa situação. É a situação do time grande, que disputa tudo. A torcida do Fortaleza está amando. Essa é a verdade. Mas que atrapalha não ter terminado o campeonato cearense, é óbvio que atrapalha. Então está dizendo aqui que o jogo foi adiado. Eu vou até dar uma olhada, na boa, vou até dar uma olhada aqui, direito, porque, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui, para mim não falar besteira. Deixa eu ver, notícias aqui, ó. Deixa eu ver. Não, aqui não tá. Aqui ainda não está falando nada sobre o campeonato brasileiro, não. Mas a princípio, pelo que está aqui na tabela, está adiado. Então não teremos os 10 jogos, teremos 9 jogos. Teremos Fluminense e Santos no sábado, abrindo o Campeonato Brasileiro às 4h30. Atlético Goianiense e Flamengo, também no sábado, às 19 horas. Palmeiras e Ceará, no sábado, às 21 horas. 3 jogos no sábado. No domingo, 11 horas da manhã, Coritiba e Goiás, às 11 horas da manhã. Às 4 horas da tarde, Botafogo e Corinthians. Também às 4 horas da tarde, Atlético Mineiro e Internacional.
Fortaleza e Cuiabá, que é o jogo que a princípio está adiado aqui na tabela, seria no domingo. No domingo também, às 19 horas, Avaí e América Mineiro. Às 19 horas também de domingo, São Paulo e Atlético Paranaense. E fechando a rodada na segunda-feira, Juventude e Bragantino. Deixa eu ver aqui na tabela se já marcaram esse jogo do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa já aqui, já para quando que jogaram, para quando que colocaram esse jogo. Essa partida da primeira rodada do Fortaleza. Deixa eu ver. Tô dando uma olhada aqui. Bom, já estou quase chegando na metade do campeonato aqui pela tabela e ainda não vi onde é que está o jogo do Fortaleza. Eu acho que ainda vai ser remarcado, acho que ainda não encontraram data não. Eu acho que vai esperar, acho eu, que eles vão esperar as definições de Copa do Brasil e Libertadores para poder encaixar esses jogos. E esse Campeonato Brasileiro vai ter um montão de rodada que não vai ter os 10 jogos. Por quê? Porque todos os times que estão aqui estão ou na Libertadores ou na Sul-Americana. E está tudo embolado. E daqui a pouco começa o mata-mata da Copa do Brasil. Ou seja, a tendência é que tenhamos rodadas, muitas rodadas. Vamos chegar quase ao final do Campeonato Brasileiro, de novo igual ao ano passado. Com muito time atrasado em rodada. Muito time atrasado. Isso faz ficar desnivelado o Campeonato Brasileiro. Esses jogos adiados sempre favorecem a um e prejudica o outro. E esses adiamentos, aqui no futebol brasileiro, muitos desses adiamentos são intencionais. É só olhar o que aconteceu ano passado. Tem adiamentos com interesses, sim, para favorecer um e prejudicar o outro. Não tem jeito. Ou seja, o Campeonato Brasileiro vai continuar não sendo um campeonato nivelado. Não é, porque essas mudanças que tem na tabela sempre vai favorecer um e vai prejudicar o outro. Não tem isonomia alguma no Campeonato Brasileiro. Então se prepare, que o seu time pode ser um desses agraciados a ser prejudicado com essa dança das cadeiras dessas tabelas. Então, primeira rodada tá aí. Sei que você vai querer saber a minha opinião sobre os jogos. Então, vamos lá. A mesma coisa que eu falei na Série B, eu vou falar na Série A. Essa primeira rodada é muito complicado você falar quem é favorito e quem não é favorito. Por quê? Vamos lá. Santos e Fluminense vão estrear os dois com o time principal. O Fluminense joga na próxima semana pela Sul-Americana. O Fluminense ganhou o primeiro jogo em casa, né? Jogou em casa, meteu 3-0. Bom, legal. Na próxima semana ele viaja. Quarta-feira ele joga lá na Colômbia. Vai com o time principal? Bom, o Santos jogou a primeira partida e perdeu na Sul-Americana. Vai jogar em casa contra a Universidade Católica. Vai botar o time principal com o risco de perder algum jogador para a segunda partida da Sul-Americana, já que perdeu a primeira? Então, irmão, como é que faz? A gente não sabe, porque os dois times estão iniciando a Sul-Americana. Um começou bem e o outro mal. Então a gente não tem a menor noção. Você vai do time principal, não. A tendência, eu acho, que os dois devam poupar um pouco. Pô, mas já nesse início de temporada, irmão, não tem jeito. Tá um jogo em cima do outro. Então, cara, a princípio, para mim, o favorito é o Fluminense. Tá?
Não sei quais são os times. A princípio, para mim, o Fluminense é favorito. Atlético Goianiense e Flamengo. Atlético Goianiense estreou na Sul-Americana e meteu 4-0 no primeiro jogo. O Flamengo estreou para a Libertadores fora de casa e ganhou de 2-0. Só que o Flamengo tá um barril de pólvora, tá um tumulto generalizado. O Flamengo provavelmente é o time mais desorganizado taticamente. Tecnicamente, os jogadores estão muito abaixo, com exceção de João Gomes. Mateuzinho um pouquinho. Alguns lampejos do Davi Luiz. E o Arrascaeta, meu irmão, o restante está muito abaixo do que a gente sabe. Qual é o esquema do Flamengo? É com 3 zagueiros ou com 2? Quem é o técnico do Flamengo? Ainda vai ser o Paulo. Então, irmão, olha só. O Flamengo, você não consegue fazer previsão de absolutamente porra nenhuma. Do Atlético Goianiense dá. A gente sabe que tem um time e que tem um esquema. Mas o Atlético Goianiense joga na próxima semana fora de casa contra o Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça lá na fase de grupos da Sul-Americana. Vai com o time principal contra o Flamengo ou não? Se tem a menor ideia. O que eu digo é o seguinte: Atlético Goianiense e Flamengo. Foi ano passado, ano retrasado, o Flamengo iniciou também contra o Atlético Goianiense, tomou um porradão lá. Eu, particularmente, coloco o Atlético Goianiense como favorito nesse primeiro jogo. Tá? Palmeiras e Ceará, mesma coisa. Palmeiras estreou ganhando fora de casa e goleando fora de casa na Libertadores, e o Ceará estreou ganhando na Sul-Americana. Na próxima rodada, o Ceará viaja para jogar contra o Deportivo Laguaira. Só para lembrar, na Sul-Americana só tem uma vaga. Então, o Ceará tem que ganhar. Bom, independente do time que o Palmeiras vá, o time do Palmeiras é muito forte. O time do Palmeiras hoje é um dos times mais difíceis de você ganhar. Então, Palmeiras e Ceará, essa primeira rodada, para mim o favorito é o Palmeiras. Para mim o Palmeiras vai ser favorito contra todo mundo jogando em casa. Minha opinião. Qualquer um. Aí o Atlético Mineiro. Para mim, mesmo contra o Atlético Mineiro, nesse início de temporada, o Palmeiras é favorito jogando em casa. Então, Palmeiras e Ceará, para mim o favorito é o Palmeiras. Coritiba e Goiás. Aí não, aí já é uma parada diferente. Não tem esse negócio, essa questão aí de Sul-Americana e Libertadores. Vai ser o jogo onde eles vão botar os times principais, mas para mim o favorito é o Coritiba. Botafogo e Corinthians. Bom, o Corinthians iniciou a Libertadores perdendo. O Botafogo vai entrar com o que tiver de melhor, né? Botafogo e Corinthians. Corinthians está preocupado com a Libertadores, que já começou perdendo lá na altitude. O Corinthians acho que joga em casa a próxima rodada da Libertadores. Joga contra o Deportivo Cali. E o Corinthians tem que ganhar de qualquer maneira. Então acredito que o Corinthians deva poupar alguns jogadores para esse jogo contra o Botafogo. Botafogo e Corinthians. Eu aposto no Botafogo. Eu coloco o Botafogo como favorito. Atlético Mineiro e Internacional. Atlético Mineiro iniciou ganhando na Libertadores, o Internacional empatando na Sul-Americana, estava ganhando de 2-0. Os dois jogam na próxima semana também Libertadores e Sul-Americana. Mas independente do time que for, para mim o Atlético Mineiro é favorito contra o Internacional jogando em casa. Fortaleza e Cuiabá. O Fortaleza joga pela Libertadores. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do jogo do Fortaleza. Mas, é óbvio, independente do resultado do Fortaleza, se o Fortaleza jogar ou não, tá? Esse campeonato aí. Mas independente, se o Fortaleza jogasse esse jogo, ou for jogar, o Fortaleza, para mim, é o favorito. Mas o Cuiabá se reforçou bastante. Não vai ser um jogo fácil, mas para mim o Fortaleza seria o favorito se jogar com o time completo. Se o Fortaleza não jogar com o time completo, jogar com o time em reserva,
eu não coloco o Fortaleza como favorito, não. Tá? Mas como o jogo, a princípio, foi adiado, a gente não pode fazer análise. Mas é isso que eu digo. Se o Fortaleza for com o time completo, tivesse no jogo com o time completo, era o Fortaleza. Se for com o time reserva, eu não coloco o Fortaleza. Até acho que o Cuiabá pode ganhar do Fortaleza lá dentro do Ceará, se o Fortaleza jogar com o time reserva. Avaí e América Mineiro. Bom, América Mineiro começou perdendo na Libertadores. Vai ter que recuperar esses pontos. Vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Acredito que o América Mineiro vai poupar geral contra o Avaí. Mas mesmo assim, para mim, mesmo jogando fora de casa, para mim o América Mineiro é favorito perante o Avaí. São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense estreou não muito bem pela Libertadores, empatou contra um time fraco. E o São Paulo... Cadê o São Paulo? Deixa eu dar uma olhada aqui no São Paulo. São Paulo. Bom, o São Paulo também joga hoje pela Sul-Americana. Acredito que os dois times devam poupar. Não seria muito bom para o Atlético Paranaense poupar, não, porque o time principal do Atlético Paranaense está sem ritmo de jogo. Seria bom o Atlético botar o time principal ou o que tiver de melhor para jogar. E o São Paulo também. É um jogo parelho, irmão. Um jogo bem parelho. São Paulo e Atlético Paranaense. Para mim, esse jogo tem cara de empate. E Juventude e Bragantino na segunda-feira. Juventude e Bragantino na segunda-feira. Para mim, Bragantino é o favorito. Bragantino é o favorito para essa primeira rodada. E sei que vocês vão perguntar, Magalhães, quem são os principais favoritos para esse início de Campeonato Brasileiro? Bom, os principais favoritos para esse início de Campeonato Brasileiro é Palmeiras e Atlético Mineiro. Os dois principais favoritos ao título nesse início de Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro. Um pouquinho mais atrás, eu coloco São Paulo, coloco Bragantino, coloco Corinthians, coloco Atlético Paranaense e Fortaleza. Um pouquinho mais atrás, nesse momento, aí eu coloco Internacional, Flamengo, Espada Baiana. Eu sei que vocês vão perguntar o Flamengo. Não coloco o Flamengo nesse momento. Nem entre os favoritos e nem aqueles que podem incomodar. Eu coloco o Flamengo neste momento numa terceira prateleira. Ali pelo meio da tabela com muito boa vontade. Na minha opinião. Eu vou falar, Alexandre, tá maluco? O time do Flamengo é forte pra caralho de jogadores. Eu sei. Mas o Flamengo não tá jogando nada. A gente tá falando de momento. O Flamengo não tá jogando nada. O Flamengo não tem esquema, não tem nada. O Flamengo tá indo muito pela qualidade dos jogadores. E a qualidade dos jogadores, nesse momento, também não tá muito boa. Ganhou na Libertadores porque o time era fraquíssimo que ele jogou. Então, nesse momento, eu coloco o Flamengo na metade da tabela. Isso sendo muito amigo. E, rapidamente, quem é que eu acho que briga nesse início de temporada, nesse início, para não cair? Santos, Juventude, Avaí, Santos, Juventude, Avaí e Goiás. Os quatro que eu imagino nesse início, brigando na parte de baixo da tabela, são esses: Santos, Juventude, Avaí e Goiás. Tá aí os times, a tabela e o meu pitaco para a primeira rodada e o meu pitaco para esse início de temporada. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui! A moleque fala porque eu tô cansado. Tchau!